vocês? Eu espero que sim. Esse é um vídeo de retorno e de babados que aconteceram de 2023 pra cá e sobre um pouco a minha ausência nessa plataforma e até mesmo a minha instabilidade nas outras plataformas. Então, se você gosta do meu conteúdo, me acompanha aí nesses últimos 10, 12 anos, não sei muito bem quanto tempo eu tenho por aqui, pega a pipoca e bora conversar. Bonitas, do 2023 eu percebi que a demanda dos conteúdos aqui nas redes sociais, eles tomaram uma proporção que para você se manter ali relevante, você precisa criar muito conteúdo e eu crio meu conteúdo sozinho. Eu faço o roteiro, eu gravo os vídeos e percebendo que essa demanda de trabalho aumentou muito depois desse momento que a gente teve aí em 2019 até 2022, 2021, que o mundo passou por uma crise de saúde, eu percebi que as outras redes sociais começaram a demandar muito tempo de criação de conteúdo mesmo, porque o conteúdo que é vertical, às vezes ele demora 2 horas, 1h30 para ser criado, uma tarde inteira para ser criada, mas ele vai ser um conteúdo ali de consumo rápido, 30 segundos, 15 segundos para você passar toda uma informação. E vendo por esse ângulo de uma nova realidade de criação de conteúdo, de posicionamento de imagem, porque o mercado acabou se inflando, a gente precisou se posicionar, pensar em quais marcas fazem sentido andar comigo e o que eu queria passar para vocês. Todos os conselhos, todas as dicas de beleza, de moda, de posicionamento de imagem, posicionamento político, ele é minha essência, é quem eu sou, são os conselhos que eu gostaria de receber. Eu penso dessa maneira, nunca foi, é algo que é meu trabalho, mas nunca foi algo só comercial. Sempre foi algo muito mais do meu propósito que eu tenho aqui do que realmente pensar só em dinheiro. As demandas estavam muito grandes de criação, não estava dando conta de criar para o YouTube, criar para as redes verticais, estar presente em eventos, pensar no posicionamento de imagem, pensar na atualização do que a gente precisa aprender para criar conteúdo, porque toda profissão a gente precisa se profissionalizando, melhorando, entregando o nosso máximo. Então aquilo ali tava demais. Entrei numa agência, fiquei super feliz porque a pessoa que cuidava da minha conta específico era uma pessoa negra, então eu já fiquei feliz porque ela entenderia várias das minhas dores e não me colocaria pra conversar, por exemplo, com uma marca que não tem a questão da diversidade, que não conversa muito com mulheres, que não conversa muito com o meu público. Então eu falei, pronto, vou respirar e vou criar conteúdo. Mal sabia eu o que me esperava. E eu comecei o ano de 2023 com muitas expectativas aqui. Esse vai ser o meu ano, vai ser o ano de crescimento, vou crescer no meu trabalho em reconhecimento, vou ter mais propriedade no que eu falo. Busquei alguns cursos, fiz curso de coloração pessoal, também estava tentando ali ver se eu fazia um curso de cabeleireiro para entender melhor como fazer que o meu conteúdo chegasse de uma forma mais eficaz, mais assertiva para vocês. Eu queria entender esse novo mercado. Passou mais ou menos um mês. Essa pessoa em específico, gente, não foi assessoria, foi uma pessoa da assessoria em específico, ganhou a minha confiança. Quando ela ganhou a minha confiança, meu bem, você não cresce porque você não tá fazendo o que eu quero. Você tem que fazer dancinha, você tem que fazer dublagem, você é uma pessoa muito difícil de lidar, seu conteúdo não tá bom o suficiente. Nossa, seus números só estão caindo, suas seguidoras não são seguidoras fiéis. Você não comprou seguidores? Se você tiver comprado seguidores, fala pra gente, porque a gente dá um jeito. Nossa, mas como você é difícil de lidar, você é muito mandona. O jeito que você fala não é legal, o jeito que você se veste é um jeito muito sério. Talvez, se você fizer isso, você vai crescer. Esse vídeo aqui, ele é polêmico, mas ele vai te viralizar. Você precisa surfar na crista da onda. Você precisa ali criar seu conteúdo surfando nessas ondas. Nossa, mas talvez você seja assim porque você tenha passado alguma coisa na sua infância que tenha te feito mal. Foi dessa maneira. De chegar a um ponto que eu estava sobrecarregada emocionalmente, eu comecei a não criar mais conteúdo. Comecei a não querer criar mais conteúdo. Por quê? Porque passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses, passou 4 meses, passou 5 meses e nenhum retorno financeiro, nenhum retorno de marca, nenhum retorno de nada aconteceu.
só eu era uma pessoa arrogante, porque eu não queria criar um conteúdo daquela maneira, porque eu não queria entender que a gente precisa criar primeiro para depois ganhar dinheiro. Mas, gente, eu sempre trabalhei nessa área, eu tô nessa área desde 2012, 2011, em 2016 em diante, eu nunca fiquei sem trabalhar. Eu já tinha um nome no mercado ali. Só precisava ser trabalhado um relacionamento para que algumas marcas que eu já trabalhei voltassem a trabalhar comigo, para que esse relacionamento ele se entrelaçasse melhor e não criar algo do zero. E foi dessa maneira que eu caí num limbo que foi horrível. Por quê? Porque apesar de eu estar com o meu companheiro, tem algumas coisas que são responsabilidades financeiras exclusivamente minhas, como o meu apartamento. E eu me vi na seguinte situação, de chegar a um ponto que já tinha tantas parcelas acumuladas do meu apartamento que eu entrei em um processo judicial e eu quase perdi o meu apartamento, que eu demorei anos pra comprar, que foram anos suados pagando parcela e tudo mais, porque a pessoa simplesmente não entendia que determinados trabalhos a gente tem que fazer para que se pague contas. Gente, eram valores absurdos que as marcas nem respondiam. Isso quando a pessoa respondia os e-mails, porque depois eu descobri que não eram respondidos e-mails, perdi contrato grandíssimo de marcas que eu sempre quis trabalhar. E assim, eu fiquei muito magoada. Eu passei por um processo muito dolorido nesse momento que eu quase perdi minha casa própria. E assim, gente, eu sou de Brasília, eu moro em São Paulo, eu não tenho uma grande rede de apoio aqui, além do meu companheiro e minha sogra. E aí, isso daqui, pra mim, é algo inegociável, porque a minha estabilidade, se algo acontecer, se um dia a gente não estiver mais junto, eu tenho pra onde voltar. Eu tenho uma segurança ali, pra que eu não passe por um relacionamento, sei lá, abusivo de repente. Eu sempre pensei muito nessas coisas, porque eu sempre gostei de ter a minha liberdade de eu estou aqui porque eu quero e não porque eu não tenho para onde ir. Não que o meu relacionamento seja ruim, tá, gente? Meu relacionamento é excelente. Em 8 anos de relacionamento, a gente vai fazer agora em maio. A gente brigou uma vez, então assim, nosso relacionamento ele é um relacionamento muito alinhado, mas a gente sempre tem que pensar em uma segurança financeira, em algo que nos dê segurança. E eu me vi ali com risco de perder algo que me dava muita segurança. Saí da assessoria. Só que foram 5 meses, 6 meses mais ou menos, que o meu nome ficou queimado no mercado a ponto de eu nem ser mais chamada para eventos corriqueiros do dia a dia, tipo, sei lá, marca tal vai fazer um brush, vem aqui pra conhecer o nosso lançamento. Vocês podem ver que até hoje em dia eu não tô sendo muito chamada para esses eventos. E por quê? Porque quando eu tava nessa assessoria, a pessoa sempre cobrava das marcas que elas me pagassem para estar nesses eventos. E nem tudo é sobre dinheiro. No nosso trabalho, a gente tem que ter relacionamento com as pessoas, a gente tem que criar laços, conhecer novas pessoas até que vai nos acrescentar, que vai nos ensinar. E isso foi podado de mim. Temos uma permuta incrível, uma parceria incrível aqui, por exemplo, com a Shein, não vai fechar. Ela não aceita fechar parceria, a não ser que vocês paguem tanto. Tem um evento pra Débora aí que vai ser incrível, um show, sei lá, qualquer coisa, Lollapalooza, não vai se não for pago. Isso fez com que assessorias me colocassem meio que numa lista negra para que elas não me procurassem mais. E aí, foi um processo que foi muito doloroso pra mim, porque eu vi meu trabalho de 10 anos sendo jogado na lata de lixo. E eu comecei a não querer criar conteúdo. E no que eu não criava conteúdo, eu arrumava minha casa, ficava tranquilamente e tudo mais. Comecei a ficar muito deitada no meu quarto, gente, de janela fechada, deitada no meu quarto e tudo mais. E eu me vi num processo de princípios de depressão, porque toda a pressão que eu sofri durante esses meses foram demais, assim, pro meu emocional e também pro meu corpo, porque refletiu em todas as minhas vitaminas que eu tive que fazer suplementação depois, alguns meses depois que eu percebi que eu tava num processo de iniciar uma depressão ali, já tava uma depressão mais meio que leve. E aí eu procurei médico, descobri que eu tava com déficit de muitas vitaminas, a gente suplementou, a gente tratou isso, fiquei bem. Financeiramente, ó,
Não tenho trabalhado muito, tenho uma marca que tá comigo, não paga horrores, mas é uma marca que tá comigo que eu gosto bastante, que a gente tem um relacionamento muito bacana e eu prezo muito por estar com essa marca. Como eu falei, nem tudo é sobre dinheiro. É sobre dinheiro? É sobre dinheiro porque é o nosso trabalho, mas nem tudo é só sobre dinheiro. Não adianta a gente vender a nossa paz e não entregar aquilo que realmente faz sentido. Outra coisa. E entrar nesse limbo de não querer sair, de tudo mais, fez com que eu parasse de treinar também durante o período de 2023. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a sentir meu corpo muito mais fraco, porque talvez se eu tivesse treinado, eu não teria caído nesse limbo tão profundo. E aí, meu corpo mudou, eu perdi tudo que eu construí em 4 anos. E assim, eu já não tava feliz psicologicamente, fisicamente também já não tava feliz. Fui me reconstruindo ali. Chegou dezembro, falei, tô ótimo. Já era algo que eu e meu companheiro tínhamos conversado há um tempo. Falei, vou engravidar. Vou fazer 35 anos, quero ser mãe e tudo mais. É um desejo da gente ter uma família. E a gente resolveu engravidar. E aí eu falei, quero engravidar em janeiro. Quero engravidar em janeiro, porque outubro é um mês ótimo pro neném nascer. Porque em outubro não é um mês quente, mas também não é um mês frio. Eu não queria que a criança nascesse no mês frio, porque São Paulo às vezes faz muito frio e eu talvez não saberia lidar ali com esse comecinho, mãe de primeira viagem, rede de apoio menor aqui em São Paulo. Eu quero que o neném nasça no mês tranquilo. E assim foi. Engravidei em janeiro. A gente ficou muito feliz. E aí, com o primeiro ultrassom, já veio o primeiro alerta, porque o nenenzinho, ele tava com déficit de crescimento. Então, a médica mandou a gente acompanhar um pouquinho mais de perto e eu tinha mais ultrassom do que o convencional para se fazer. E a gente foi fazendo. E o neném foi desenvolvendo tudo mais, só que, junto com o neném, foi se desenvolvendo um mioma, que até então não tinha sido diagnosticado. E esse mioma, ele cresceu muito, gente. Ele tá atualmente com 5 centímetros a última vez que eu medi. E isso fez com que eu tivesse ali uma gravidez muito complicada. Quando chegou no... A gente fez todos os ultrassons que a gente precisava. Chegamos a sentir o coraçãozinho dele bater e tudo mais. Aí a gente já ficou aliviada. Pronto. Eu até falei, nossa, amor, tem mais um ultrassom. E depois a gente vai poder falar para as pessoas que a gente conseguiu engravidar. A gente tá à espera de um nosso primeiro filho. Só que no meu último ultrassom, o coraçãozinho do neném não estava mais batendo. O coraçãozinho dele perdeu a força. A médica explicou que pode ser, não é uma certeza porque é uma fatalidade, né? Até 12 semanas, muitas mulheres perdem o primeiro neném. Pode ser porque o meu mioma cresceu muito, ele cresceu mais do que o neném. E aí, logicamente, a conclusão que se tem, mas é algo muito assim espanado, é que o mioma tenha pegado todos os nutrientes do neném e tenha sugado para ele e assim ele cresceu. E eu tive uma gravidez interrompida retida. Decidi não fazer a coletagem porque eu achei que era muito invasivo. No dia que eu descobri que o neném já estava sem vida, eu já fui direto pro pronto-socorro obstétrico que estava me acompanhando, porque a gente fazia o exame laboratorial em um lugar e depois levava pro obstetra numa maternidade, né? Aí eu já fui direto pra lá pro pronto-socorro, falei, gente, perdi o neném. Então vamos fazer os exames, repetir todos os exames, o ultrassom, exame de sangue, exame de urina, todo aquele processo. Estava super dolorida, estava com febre, tava tipo, o meu corpo tava tremendo. Por quê? Minha pressão subiu, meu corpo ficou febril por conta da notícia, né? Porque foi um neném muito desejado, foi um neném planejado e tudo mais. E também por conta do baque ao receber essa notícia, né, gente? Fizemos tudo o que precisava fazer, só que eu optei em não fazer a coletagem, deixar o corpo expelir o restante da gravidez naturalmente. Esse processo duraria até 15 dias, 30 dias. Se não acontecesse em 30 dias, eu iria ter que passar por esse procedimento, essa intervenção médica. Aí, com 15 dias exatamente, o processo de expelir começou. É como se fosse uma menstruação, mas bem mais leve, como se fosse ali o último dia, o penúltimo dia, o último dia. Que tem um pouquinho de sangramento, mas é muito pouco, gente. Pra mim veio no xixi bem pouquinho e depois um leve corrimentozinho também no xixi, nada muito com muito sangue, com muito, entendeu? Porque o médico falou, se for dessa maneira, como se fosse uma menstruação, você corre pro médico que a gente vai ter que intervir. E aí aconteceu da maneira mais natural possível
e dentro do esperado. E é nesse exato momento que eu estou, gente. Tem 20 e poucos dias que eu descobri que eu perdi meu neném. E aí, nesse tempo, como eu falei, tem empresas que fazem muito sentido estar com a gente. A empresa que eu trabalho atualmente, para quem é aqui de São Paulo e região, é o Goya Perfumaria. Nesse trabalho, para mim, é muito bacana. Eu tenho o meu cachê e tenho um valor ali que eu posso gastar na loja todo mês. Então faz muito sentido para mim, porque como eu perdi o relacionamento com as marcas, esse valor que eu tenho de gastar lá, pego e compro produtos que são lançamento, produtos que eu gosto, produtos para gravar conteúdo para vocês. Então ele é meio que um capital de giro para que eu possa criar conteúdo aqui para vocês. Eu já vou começar a terapia, tá, gente? Também já vou cuidar do meu mioma, porque precisa-se de 15 dias pós esse processo todo do corpo expelir para ter uma cicatrização ali do colo do útero e tudo mais. E aí, depois de 3 meses que eu realmente vou poder começar a pensar na cirurgia que eu vou fazer de retirada desse mioma ou dos miomas, porque a médica sabe que tem um mioma grande, que tá mais ou menos assim, 5 centímetros, mas não sabe se tem outros, porque se ficar outros focos de mioma, quando eu tentar engravidar, provavelmente aconteça a mesma coisa e provavelmente eu me encontro no mesmo quadro de uma gravidez de risco, com mioma crescendo, pegando todas as vitaminas do neném. Foi por conta desse período todo conturbado que eu dei uma sumida daqui, até porque eu não tinha muito cabeça, né, gente? Passei por um processo depressivo em 2023, consegui me curar. A minha depressão, ela foi uma depressão muito leve. Eu tive, assim, uma ou outra questão de ansiedade, mas isso tudo ela foi normalizado depois que eu tomei as vitaminas e tudo mais, depois que eu entendi o que eu tava passando, porque eu já tinha feito terapia durante anos e eu fui liberada da terapia. Logo quando eu fui liberada, aconteceu tudo isso, porque meu terapeuta falou, Débora, o ideal é que você aprenda a dar com as suas próprias pernas e tenha suas experiências para que você consiga ali alcançar uma inteligência emocional e um controle emocional sobre as coisas que acontecem na vida, porque todo mundo tem perdas, todo mundo tem questões, todo mundo tem momentos difíceis, seja no trabalho, seja na família, seja no relacionamento, e a gente precisa aprender a lidar com isso. Às vezes tem pessoa que não consegue receber a alta da terapia, mas as minhas terapias já estavam resumidas e aí, tudo bem? Eu já tava querendo saber da vida do terapeuta, porque a gente já não tinha mais assunto, sabe? Pra se tratar ali. Então, agora eu vou fazer terapia novamente, mas mais direcionada a essa área da questão da saúde da mulher, entender o que que aconteceu. Eu não quero carregar nenhum trauma que me faça impedir de querer ter uma nova gravidez. Vou passar por esse processo de retirada do mioma, de querer engravidar, não agora, gente, pelo amor de Deus, que o útero ele demora a cicatrizar, mas eu vou começar a ter acompanhamento até pra me preparar pra cirurgia que eu preciso fazer. Esse oficialmente é o vídeo pra que eu volte nas redes sociais, gente. Eu pretendo criar conteúdo pra cá pelo menos 2 vezes na semana. Não vou ficar tão focada só em conteúdo de cabelo, só em rotina de cabelo, mas eu gosto muito de ver resenha, ver vlogs, então eu tava entendendo ali o que eu gostaria de trazer pra vocês. Eu quero trazer um pouquinho mais da minha vida, porque eu sinto que a gente meio que se desconectou por eu ser uma pessoa que levou tanto assim, gente, que acabei ficando um pouco mais reservada. E às vezes é necessário para uma proteção. Então eu quero me mostrar um pouco mais vulnerável até onde eu sei que é o meu limite, obviamente. E trazer as coisas legais, assim, as minhas conquistas que vão acontecer aí durante os próximos anos. Pelo menos eu espero assim, né? Porque só dia de luta ninguém merece. Mas assim, pra tranquilizar vocês que gostam de mim, eu tô bem, gente. Eu entendi que eu precisava passar por esses processos, que foi importante pro meu crescimento, que foi importante até pra eu avaliar se eu queria continuar trabalhando aqui e se isso ainda fazia sentido pra mim. Então eu acho que eu ainda tenho um grande propósito aqui, até porque eu vejo que muitas mulheres, elas, apesar de ter passado pela transição, elas ainda não se encontraram, estão passando pelo processo de alisamento novamente. Isso é conteúdo até para outro vídeo pra gente conversar. Eu ainda tenho um grande propósito aqui em trazer um conteúdo que seja mais comunicativo, mais cheio de conteúdo. Tô muito feliz em voltar e poder contar pra vocês tudo o que aconteceu. Eu não me senti confortável contar quando estava acontecendo, mas eu acho que chegou o momento de vocês saberem também pra entender por que eu me ausentei daqui, por que eu me ausentei das outras redes sociais. Gente, eu acho que tem 4 meses
que eu só posto o que eu preciso postar, sabe? Que eu não tenho postado conteúdos orgânicos. Querendo ou não, eu ainda tô passando por um processo emocional, ainda tô me reconstruindo, mas eu acredito que se eu me reconstruir aqui com vocês vai ser muito melhor, que eu vou me sentir muito mais forte. Quando acontecer de eu estar grávida, vocês vão vibrar comigo. Quando acontecer as minhas conquistas, por exemplo, de eu quitar meu financiamento, vocês vão vibrar comigo, porque vocês sabem toda a luta que eu passei nesses últimos anos, né, de 2023 pra cá. Espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você não me segue nas outras redes sociais, elas estão linkadas aqui. E se você tem alguma outra pergunta do que andou acontecendo, ou se você queira compartilhar algo comigo, sinta-se à vontade. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!